Olá galera, como exemplo 1 do nosso tema associação de resistores em série, eu vim com o seguinte exemplo aqui, no qual eu coloquei o esquema de um circuito com dois resistores que vai de A a B, ok? Propositalmente eu não coloquei nada aqui, não tem a representação da corrente, não tem a tensão e não tem a potência. Por quê? Para quando a gente olhar para essa resistência aqui, a gente saber que precisa fazer a representação da tensão e vai ter a potência baixa. Aqui também vai ter que ter a representação V2 com a potência P2. Bom, nessa questão foi dado alguns elementos para que a gente possa resolver. Foi dada a corrente I, né, que é igual a 10 A, a resistência 1, que é essa aqui, que mede 7 ohms, a resistência 2, que é igual a 3 ohms. E ele pede calcular a intensidade da corrente, tensão e potência em cada resistor. Então, como eu falei, apesar de não estar desenhado aqui, como a gente fez nos exemplos, isso, se facilitar o raciocínio de vocês, vocês devem fazer. Ah, mas já está desenhado lá. Pega um papel, faz a retinha, faz o desenhinho, coloca a tensão embaixo ou em cima, se for o caso, a potência também. Então a gente vai ter que calcular, né, a intensidade da corrente, e como ele está em série, a gente já sabe que por ele estar em série não muda a corrente, ela permanece inalterada entre o A e o R1, entre o R1 e o R2, entre o R2 e o B, a corrente não muda. Bom, coloquei aqui, antes da gente continuar, as duas fórmulas, né? Você ri porque vi. Você ri porque vi. E coloquei aqui a representação, as três possíveis, no caso da tensão, da resistência da corrente, e aqui ela está expressa. Quando eu quiser saber a tensão, eu tenho que pegar e multiplicar a resistência pela corrente. Aqui está. Tensão é igual a resistência multiplicado por quem? Esse pontinho aqui é de multiplicação, pela corrente. E se eu quisesse saber a resistência, o que eu tinha que fazer? Bom, para saber resistência, basta eu isolar aqui, ó. Se eu tirar aqui, tá o dedo aqui, sumiu a resistência. Quem foi que sobrou? V sobre I. Então a resistência é igual também a V sobre I. V dividido por I. Tensão dividida pela corrente. E se eu quisesse saber a intensidade da corrente? Bom, se eu fechar aqui, eu vou ter quem? Tensão dividida pela resistência. Então, a intensidade da corrente vai ser a divisão da tensão pela resistência. Todas essas três relações aqui, elas são equivalentes. Por isso que eu falei no primeiro vídeo que se você souber essa aqui apenas, você já consegue calcular a resistência, você consegue calcular a intensidade da corrente e consegue calcular a tensão. Então, é bobagem, pessoal. Opinião minha, mas cada cabeça é uma sentença, né? Tem gente que gosta de tem cabeça para decorar a fórmula. Eu coloquei por desencargo de consciência, porque tem gente que acha que é mais prático. Mas a gente vai fazer os exercícios, vai perceber que não é preciso ficar guardando toda essa fórmula. E a potência acontece a mesma coisa também. Ó. A potência é o mesmo raciocínio da tensão vezes resistência e corrente. Eu vou ter a potência, o que está embaixo eu multiplico. Potência vai ser igual a tensão vezes a corrente. Lembrando, potência vai ser expressa em que no final? Em watts. Tensão em que? Em volts. E a corrente? Em ampere. E a resistência R? Em ohms. Ok?
E seguindo o mesmo raciocínio, galera, é bom até treinar isso aqui. Parece uma coisa boba, mas é bom dar uma treinada, não para decorar, mas para compreender, ok? Eu aconselho a cada exercício vocês fazerem esse triângulozinho, coloca as letrinhas aqui, você ri e vai falando mentalmente. Tensão, resistência, corrente, volt, ohm, ampere. Até que vai chegar uma hora que isso vai massificar, você vai conseguir guardar na sua mente isso daí, você não vai esquecer mais. Então, prosseguindo, você vai ver que acontece a mesma coisa. Do mesmo jeito que você fez aqui na fórmula da tensão, você faz na da potência. Se você isolar a tensão, você tem P sobre I. Se você isolar o I, você vai ter P sobre V. Potência sobre tensão. Então, não tem mistério. Então, voltando agora aqui aos dados da questão, a gente percebe que a corrente é em 10 amperes e a resistência 1 e a resistência 2 são 7 e 3 respectivamente. E pede para calcular a intensidade da corrente. Bom, a intensidade da corrente já está aqui, pessoal, não tem nem o que fazer. Eu coloquei aqui, ó. A intensidade da corrente é quanto? 10 amperes. Vinícius, mas não muda aqui? Não muda. Apesar daqui ser 7 ohms e aqui ser 3 ohms, a corrente é 10 amperes. E por que é 10 amperes? Porque está em série. Está seguindo uma mesma estrada, mesmo caminho. Como eu falei no primeiro vídeo, a gente vai mexer com alguns formatos, né? Algumas apresentações, o desenho dela, como ela está desenhada do circuito, que pode tapear a gente achar que não está em série, vai estar em série, a gente vai ver isso mais à frente. Mas para a gente fixar tem que ser esse modelo tradicional mesmo, com no mínimo 2 para a gente poder fixar bem o conceito. Bom, então eu já achei aqui a corrente, já está aqui a resposta mesmo, 10 amperes, então está tudo tranquilo. Vamos agora calcular a tensão. E a gente começa pela tensão 1, da esquerda para a direita, né? Já vamos estar tudo certinho, bonitinho, então vamos começar fazendo a tensão 1. Olhando para a fórmula, a gente vê que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então o fato de ter R1 aqui não quer dizer que essa fórmula é diferente. Essa aqui é uma fórmula matriz, mas eu mantenho, ó, a tensão da resistência 1, né? Esse ponto aqui, pegando desse ponto para esse ponto, né? Eu tenho aqui que a tensão 1 vai ser multiplicado pela resistência 1 vezes a corrente. Agora a corrente, como eu falei no vídeo passado, pode colocar I1, I2, se for em série, pode modificar todo o I1, I2, I3 por I. Ok? Isso vai ajudar você a enxergar a conta. Vamos lá. Agora é só substituir, galera. V1 você quer saber a intensidade na resistência 1, você quer saber a tensão 1, mas você já sabe quanto é a resistência 1, é 7, então substitui. E multiplica por quem? Pela corrente, que é 10 amperes. Quanto é que vai dar isso? A tensão 1, 70 volts. Ok? A mesma coisa no V2, você coloca, percebe que mudou o coeficiente, mas o princípio da fórmula é o mesmo. Ah, Vinícius, mas eu queria colocar RI aqui e V2 igual a RI aqui. Didaticamente está errado, por quê? Porque você tem R1 e R2. Então é só colocar o coeficientezinho aqui, coloca, respeita a fórmula. Pessoal, o raciocínio é o mesmo. Não se deixe levar pela aparência. Tudo é o raciocínio, ok? Tensão 2 vai ser o quê? Resistência 2 vezes a corrente. Tensão 2 é igual a R2, que é 3 ohms, está aqui, multiplicado por 10. Aí você vai me perguntar, por que você não colocou aqui a grandeza? 3 ohms vezes 10 amperes. Para não ficar aquela salada de letra, aquela sopa de letrinha, ok? É muita confusão. Então a gente enxuga, porque a gente sabe que no final a tensão vai ter que ser representada em volts. Então não há necessidade de você colocar. Algumas literaturas vão trazer desse jeito, mas só para você fixar que um é resistência e o outro é corrente. Mas é só para isso, não há necessidade, ok? Se vocês quiserem colocar para poder compreender, não é errado. Se eu quisesse colocar 3 ohms vezes 10 amperes, perfeito. Se é para você fixar que esse aqui está em ampere e esse aqui está em ohms, está tudo certo.
Só que a tensão, o resultado no final tem que dar 30 volts. Então você percebe que o ohms e o ampere, quando eles se multiplicam, vai dar o volts. Beleza. E aí, como eu achei a tensão 1 e a tensão 2, eu consigo calcular a potência 1 e a potência 2. Vamos imaginar que você começou pela potência 1 e não fez a tensão. O que vai acontecer? Você não sabe a potência, você não sabe a tensão e só sabe a corrente. O que vai acontecer? Se você fosse começar por aqui, você ia colocar P1 igual a V1 vezes 10. Poxa, ia ficar P1 igual a V1 vezes 10. Não ia ter o que fazer aí, porque você ainda ia ter dois termos desconhecidos. Aconteceu isso, opa, parei aqui. Então não é aqui que eu tenho que começar. Vamos começar pela tensão. O que tem aqui na tensão? Eu tenho resistência e corrente. Então eu começo a fazer esse aqui. Se você começar por esse aqui, você vai perceber que você vai ter duas incógnitas, dois termos desconhecidos, dois números que você não sabe, dois valores que você não sabe. Então quando acontecer isso, você deixa ele quietinho aqui até onde você fez e faz o outro, faz a tensão. Pessoal, no final dá certo. Só seguir organizado. Vamos lá. Como eu já achei a tensão aqui, eu vou calcular tensão 1 vezes a corrente, que é 10. Então, 70 vezes 10, 700 watts. P2 é a mesma coisa, V2 é igual a 30, corrente é 10, P2 é igual a 30 vezes 10, potência 2 na resistência 2, 300 watts. Percebe, pessoal, a organização da conta. Começa a fazer a conta de uma forma organizada. Você pode fazer um rascunho até, ali, a sua bagunça pessoal no seu rascunho. Mas na hora que você passar limpo, não, quero deixar uma anotação legal, faz de uma forma organizada. Percebe que os dados ficaram aqui, o comando ficou aqui, coloquei as fórmulas aqui, dei um destaque para elas. E fui resolvendo e fui destacando também. Tudo isso ajuda a sua compreensão. Tipo, você quer fazer uma revisão, você tem como recorrer ali à sua própria resolução, ok? Pessoal, vou apresentar depois mais um exemplo 2. E após isso nós vamos fazer 2 exercícios de fixação, ok?